Meu amigo, minha amiga, boa tarde para você. Deus te abençoe muito, tá? Nesse dia, eu quero gravar esse pequeno vídeo para você, para dizer para você um pouco da minha origem. Eu venho de família muito pobre, já preguei isso em várias igrejas, de família muito pobre. Minha mãe era mulher batalhadeira, eu fui um filho sem pai, né? Meu pai me abandonou ou abandonou minha mãe no meu nascimento. E minha mãe determinou que eu seria um pastor. Eu tinha muitas outras habilidades, graças a Deus, mas eu trabalhei na área da música, eu joguei futebol e estudei. Gostaria muito de ser uma pessoa que fizesse diferença no mundo. Tinha habilidades para advocacia e, de toda forma, Deus não permitiu que eu entrasse nessas áreas, até mesmo porque a área do direito é uma área muito complicada, né? As inverdades acontecem, né? As mentiras, e não seria um caminho que eu gostaria de trilhar, apesar de que tem muitos advogados bons, mas Deus não permitiu que eu entrasse nessa área. Tem uns versículos da Bíblia que te deixam muito determinado, e um deles é que Deus não teria o culpado por inocente. E na área do direito, às vezes, nós teríamos que inocentar pessoas culpadas. Então eu não quis entrar nessa área. Mas falando da minha origem, minha mãe me ensinou a crer em Deus. E a minha mãe era uma mulher que nunca se curvou à incredulidade, nunca se curvou à impiedade, nunca se curvou às ofertas malignas. Minha mãe foi uma mulher determinada. E eu fui criado assim, acreditando que Deus é poderoso, que Deus é Deus, que Deus ouve orações. E eu vi muitos milagres efetuados através da minha mãe, Deus usando a minha mãe. Eu vi minha mãe expulsar uma legião de demônios. Eu vi minha mãe repreender tempestades. Eu vi minha mãe se impor como mulher e mulher de Deus em várias situações. Então, eu preferi, quando criança, servir o Deus da minha mãe, né? Um dos versículos que eu aprendi muito fortes na Bíblia é que se eu deleitasse no Senhor, se eu agradasse o Senhor, Ele concederia os desejos do meu coração. Eu acreditei nisso fielmente, e Deus concluiu os desejos do meu coração. Eu fui bem sucedido jogando futebol, bem sucedido tendo troféus, conseguindo amigos. Eu fui bem sucedido ganhando um festival de música. Eu fui bem sucedido elogiado na área da música. Eu fui bem sucedido lançando músicos para o Brasil. Acredito ser eu a pessoa que lancei a primeira baterista feminina no Brasil. E também lancei uma das bateristas aqui na Flórida, muito boa baterista, chamada Carolina. Tive a honra de dar aula de bateria, de ensinar a tocar bateria, uma das pessoas que acompanhou a seleção brasileira, tocando na charanga da seleção brasileira, na Coreia e Japão, né, na Copa da Coreia e do Japão. Então Deus me deu muitos privilégios que outras pessoas talvez não tiveram, e outras pessoas talvez tiveram até privilégios maiores que o meu, mas aconteceu tudo isso porque eu acreditei no Deus da minha mãe. Minha mãe me ensinou a crer em Deus e a amar a Deus, a querer Deus com todas as forças, e me educou assim. Certa vez, eu vi a minha mãe diante de uma tempestade, onde casas diversas estavam caindo, e a nossa casa deveria ser a primeira a cair, era um barraquinho de nada. E quando a água a enxurrada tomou a nossa casa e a casa estava para cair, eu vi a minha mãe levantando as mãos para o céu. Eu tinha menos de 5 anos de idade, quando ela disse: Deus, eu repreendo essa tempestade no nome de Jesus. Era uma tremenda tempestade. Meu amado e minha amada, aquela tempestade parou na hora. Imediatamente o céu veio a bonança. A água parou de cair. Os barracos que caíram do lado eram mais fortes que o nosso, mas o nosso ficou de pé. E nesse momento eu disse: quando eu crescer, eu vou servir o Deus da minha mãe. Eu tenho 55 anos de idade.
E não me arrependo de ter acreditado nesse Deus que a minha mãe sempre viveu mostrando a essência do poder dele. Outra vez eu vi minha mãe diante de uma legião de demônio. Uma mulher ficou totalmente tomada por Satanás. O demônio estava fazendo proezas naquela região. E a minha mãe estava voltando da escola dominical. Eu me lembro muito bem nisso. Eu tinha 7 anos de idade, quando a minha mãe lançou a mão naquele demônio. Eu tinha de 7 para 8 anos. Lançou a mão naquele demônio, segurou firme aquela mulher endemoniada e começou a repreender. E aquela mulher tinha 2 presas, não tinha os dentes da frente, mas tinha 2 presas, uma de cada lado, e ela mordia os braços da minha mãe. E eu lembro de repente quando minha mãe falou: meu filho, vai lá e chama o pastor Ambrósio. E eu corri na Igreja Batista do Calvário e chamei o pastor Ambrósio e disse: pastor Ambrósio, vem ajudar a minha mãe, porque a minha mãe está expulsando uma legião de demônios. Lembro direitinho quando o demônio disse: já vem esse homem com esse livro da capa preta, e eu detesto esse livro. Se você, meu caro, não lê a Bíblia, se você não come a Bíblia, se você não usa a Bíblia diariamente, você está agradando a esses demônios que detestam a Bíblia. Por isso, busque a palavra de Deus, leia diariamente, coma da palavra do Senhor. Não saia de casa sem ler a Bíblia, não saia de casa sem buscar de Deus uma palavra dele dentro da Bíblia. E de repente aquele pastor começou a orar, e minha mãe orando, e aquela legião foi saindo. E eu ainda nos meus 7 a 8 anos de idade, vi que Deus é poderoso sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre as mortes, sobre qualquer circunstância. Deus é poderoso. Então, meu amigo, preste atenção nisso, minha amiga, preste atenção nisso. Se você ama Deus e se Deus te ama, o mundo não pode contra você. A palavra diz: sujeitai a Deus e resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Ela está falando do princípio dos demônios. Ela está falando do grande Satanás, aquele que se impõe contra a igreja. Mas você é chamado de Deus para vencer tudo isso. Satanás não tem poder sobre você, porque em você habita o justo, o poderoso, santo Deus. Então, meu amigo e minha amiga, preste atenção nisso. Deus quer usar você para fazer o milagre necessário para que os outros saibam que Ele é Deus. Minha mãe me ensinou isso. Eu aprendi isso, aprendi a crer em Deus, a buscar a Deus, a confiar em Deus. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm o Espírito de Deus nele, rios de águas vivas fluirão do seu ser. Então, meu amigo e minha amiga, creia nisso. Não importa o que dizem, não importa o que fala a teu respeito, viva uma vida com Deus, para Deus, respirando Deus, querendo Deus. E você vai ver o poder de Deus vindo, jorrando na tua vida, dentro do teu ser. Quando você falar, Deus vai garantir. Quando você olhar, Deus vai aplainar o horizonte. Quando você querer, Deus vai fazer. Desde que a tua vontade esteja dentro, baseada na vontade de Deus. Jesus te chamou para ser vencedor. Jesus já venceu o maligno. E se você confiar nele, você vai vencer também. No mundo tereis tribulações, mas Deus nos leva a ter bom ânimo. Tenha bom ânimo. Devemos ter bom ânimo. E Deus vencerá conosco. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme a Deus, e o anjo do Senhor os livra. Então, eu e você devemos crer, confiar somente. Não importa a circunstância, não importa o problema. Os demônios têm que obedecer quando você fala no poderoso nome de Jesus. Creia nisso. Esse é um dos meus testemunhos. A minha mãe me ensinou a crer. No dia que eu estava expulsando a legião de demônios, em Florianópolis, Santa Catarina, eu lembrei da minha mãe. Eu lembrei que esse poder que eu tenho hoje, eu aprendi com a minha mãe. E aí, aqueles demônios saíram, porque o mesmo Deus que a minha mãe serviu é o Deus que eu sirvo e o Deus que eu passo para os meus filhos, para que eles sirvam.
Então sirva você também o Deus vivo. Nada poderá te vencer, nada poderá abater você. Quando você tem a unção do justo em você, você tem a presença do justo em você. Deus quer fazer proezas usando a tua vida, a tua vida, a tua vida, porque Ele tem feito proezas usando a minha vida. Se o Senhor é o teu galardoador, ninguém poderá te vencer. Se o Senhor é o teu protetor, ninguém poderá te vencer. Você tendo a unção do justo, se você tiver a unção do justo, você já é mais do que vencedor. Porque Jesus venceu por você e passou esse poder para você. Ele disse para os discípulos que ficando em Jerusalém buscando, eles receberiam poder quando descesse do céu o Espírito Santo. Ele atribuiria poderes a todos os que buscassem. E você é essa pessoa. Busque a Deus, jejue e ore. Leia a palavra de Deus. Tenha uma vida santa com Deus. Vá para o teu quarto e busque a Deus. E você vai ver lá fora aquele que Deus depositou em você dentro do teu quarto, dentro do teu segredo com Ele. Você jamais será vencido. Você será imbatível enquanto Deus for o teu Deus, enquanto Jesus for o teu Jesus. Os demônios obedecem, as enfermidades são curadas e as pessoas saberão que você carrega no peito e na mente o poderoso Jesus Cristo que te autorizou aí e falar no nome dele. E abençoar porque Ele abençoou. E ganhar esse mundo para Ele porque Ele ganhou a muitos. E te deu exemplo e me deu exemplo. Uma palavra do pastor Riva Martins, do coração de Deus para você. Faça a diferença, porque Deus te chamou para ser diferente. Este mundo jaz no maligno, mas enquanto estivermos aqui como a igreja do Senhor, nós temos a determinação de Deus para dizer às vidas que elas poderão ser libertas no nome de Jesus. Deus é contigo. Tenha um dia abençoado no nome de Jesus.